Hoje iniciamos nossa série especial para celebrar o aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo. Nesse primeiro episódio, você vai ver com o repórter Alain Ribeiro a origem do município através dos padres jesuítas. Vamos conferir. São Paulo, que amanhece trabalhando. Quem vê essa cidade imponente com seus arranha-céus pode até não lembrar, mas tudo começou de maneira simples, em um pequeno colégio. Tudo para pôr fim a um conflito que existia nos primeiros anos após a descoberta do Brasil. Os jesuítas chegaram em São Paulo, então, no século XVI, considerado uma missão, que vieram os jesuítas portugueses e das colônias portuguesas, que vieram da Europa no século XVI, chegando ali em São Vicente, que foi a primeira cidade, praticamente a primeira vila fundada no Brasil. A partir da chegada no litoral, então, os jesuítas subiram, que eles chamavam de Planalto de Piratininga, foi conhecido como a Muralha, não sei se você chegou a ver, teve uma minissérie com esse nome. Então subiram a Sé e chegaram ao Planalto de Piratininga. Então, no Planalto de Piratininga, encontraram aldeamentos indígenas, até, por curiosidade, de tribos antagônicas, rivais. Então, José de Anchieta, junto com outros jesuítas, atribuído a ele, mas, na verdade, o provincial da época que teve a grande inspiração foi o Padre Manuel da Nóbrega. Então, ali no Planalto de Piratininga, eles viram duas tribos rivais, então, como eu disse, tiveram essa ideia brilhante de construir um colégio, exatamente no meio das duas tribos, para que fizessem a pacificação dessas tribos, para que as gerações de filhos dos caciques rivais crescessem juntos, recebessem instrução juntos e acabassem com a guerra. Então essa é a matriz originária do Pátio do Colégio e do Colégio do Pátio do Colégio. Então ali se instalaram, aí teve essa missa de fundação do colégio, presidida pelo Padre Manuel da Nóbrega, 25 de janeiro de 1554, com a data atribuída à fundação da cidade de São Paulo. O local era um ponto estratégico, de onde era possível avistar desde longe a ação de invasores. Localizaram uma região que era uma região localizada num planalto, ou seja, em aspecto de defesa era excelente, porque você poderia ver de todo canto se o inimigo iria atacá-lo, né? Então eles acabaram se estabelecendo num planalto, num chamado Planalto de Piratininga, e ali constituíram, no dia 25 de janeiro de 1554, a chamada São Paulo de Piratininga. Piratininga pelo Planalto de Piratininga, e São Paulo porque foi a homenagem ao dia 25 de janeiro, no dia em que Saulo, está lá em Atos 9, se converte e se transforma em Paulo. Sob a cruz de Cristo nasceu esta cidade dedicada ao apóstolo Paulo. Com essa frase que os jesuítas dão início à cidade de São Paulo. É aqui onde tudo começa, nesse pátio. E também foi a partir daqui que a história foi sendo escrita rumo ao futuro. Por aqui as paredes guardam história, como esta em Taipa de Pilão, a mais antiga da capital paulista, que faz parte da primeira construção. Em todo o acervo, é possível fazer um mergulho na história, com elementos utilizados na evangelização dos primeiros paulistanos, ao mesmo tempo com relíquias daqueles jesuítas que foram primordiais para o crescimento daquele pequeno povoado. A partir daí, os jesuítas foram se instalando e essa vila foi configurada, por isso o nome de São Paulo, na data da conversão de São Paulo, e foi crescendo. Sempre essa percepção, né, de ver o Brasil como uma terra de missão. E o próprio Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, mandava
missionários para virem colonizar essa terra a pedido da coroa de Portugal. E São Paulo foi o ponto de partida para que o cristianismo pudesse chegar a outras partes do país. Os jesuítas foram se estabilizando aqui em São Paulo, a vila foi se desenvolvendo e também a partir da Argentina, a partir do sul, foram se espalhando pelo país. Hoje, a missão de evangelizar a maior metrópole do país é bem diferente daquela há 469 anos atrás. Depois de mais de 4 séculos, a vida se tornou mais pulsante ao ritmo da cidade e a igreja precisou interpretar para poder agir. A gente vive um contexto bem diferente da que a gente conhece um pouco de estrutura paroquial, estrutura eclesial, porque a cidade é dinâmica, é muito difícil você ter aquele conceito de uma paróquia territorial que a gente está acostumado em outras cidades do Brasil, até em zonas de periferia aqui da cidade de São Paulo, mas o público é bem diverso. E para seguir evangelizando, assim como os primeiros jesuítas que habitaram estas terras, é necessário ir ao encontro. Sair um pouco na proposta do Papa Francisco, sair um pouco da comodidade de dentro do templo, da segurança entre aqueles fiéis que já fazem parte do rebanho, mas ir para essas zonas de conflito no sentido de discussão, de anunciar e testemunhar um mundo secularizado. Isso é bem do carisma da Companhia de Jesus no Brasil e no mundo. Lugares de fronteira, fronteiras ideológicas, fronteiras sociais, não somente fronteiras geográficas.